O salão de festas do grande hotel era um monumento à opulência e à tradição, com seus afrescos restaurados no teto e os lustres de cristal que lançavam prismas de luz sobre o mármore impecável do piso. No centro desse cenário, Clara movia-se com a precisão de uma engrenagem em um relógio de luxo. Como curadora responsável pela preservação daquele patrimônio, cada detalhe da recepção de gala passara por seu crivo rigoroso. No entanto, o calor daquela noite de verão parecia desafiar sua compostura habitual. Não era apenas a temperatura externa que subia, era a eletricidade estática, que parecia carregar o oxigênio toda vez que Julian cruzava seu campo de visão. Julian, o arquiteto sênior vindo de uma renomada firma internacional, era o oposto do que Clara esperava de um colaborador técnico. Ele possuía uma presença física que parecia ocupar mais espaço do que seu corpo realmente ocupava no recinto. Com uma camisa de linho entreaberta, na medida exata para o protocolo da noite, e um olhar que parecia ler as camadas de história sob as paredes e sob as pessoas, ele se tornara, em poucas semanas, a maior ameaça à paz de espírito que ela construíra com tanto esforço. Durante os dias de trabalho, a relação entre os dois fora um duelo de silêncios eloquentes e toques acidentais sobre plantas arquitetônicas que faziam o ar estalar. Naquela noite, sob o pretexto da celebração, a barreira do profissionalismo começava a mostrar rachaduras profundas e perigosas. Clara tentava concentrar-se nas taças de champanhe e no fluxo dos convidados, mas seus sentidos estavam irremediavelmente ancorados na figura de Julian. Do outro lado do salão, ele a observava com uma intensidade que ignorava as convenções sociais e o burburinho da elite local. O olhar dele não pedia permissão. Ele simplesmente tomava nota da forma como o vestido de seda dela abraçava suas curvas e como ela levava a mão ao pescoço para afastar uma mecha de cabelo, um gesto de nervosismo que só ele parecia notar. O convite para uma inspeção final no escritório de restauração, localizado no mezanino sombrio e isolado do casarão, não foi verbalizado com sons. Foi uma troca de olhares rápida, um aceno quase imperceptível de Julian em direção à imponente escadaria de carvalho que levava aos andares superiores. Clara sentiu o coração martelar contra as costelas, uma cadência rítmica que abafava a música da orquestra lá embaixo. Ela o seguiu, mantendo uma distância segura até que as portas duplas do corredor superior se fecharam, abafando o riso dos convidados e deixando-os mergulhados em um silêncio denso e expectante. O escritório era um santuário de penumbra, iluminado apenas por uma luminária de mesa, que lançava um círculo de luz âmbar sobre diagramas complexos e ferramentas de precisão metálicas. Julian parou diante de uma imensa janela aberta, onde a brisa noturna trazia o cheiro de chuva iminente e o perfume distante das gardênias do jardim. Ele não se virou quando ela entrou na sala. A tensão entre eles era agora uma presença física palpável, uma força de atração gravitacional que tornava o espaço entre seus corpos uma zona de perigo iminente. Clara sentia o suor frio na nuca e o calor febril que emanava dele, uma promessa silenciosa de entrega. Quando ele finalmente se moveu, foi com a calma de quem domina cada centímetro da estrutura que está prestes a moldar. Julian aproximou-se sem pressa, parando a uma distância que permitia a Clara sentir o calor de sua pele através dos tecidos finos que os vestiam. Ele levou a mão ao rosto dela, os dedos levemente ásperos do trabalho de campo, contrastando com a suavidade da pele dela. O toque traçou o contorno de sua orelha e desceu pelo pescoço com uma lentidão deliberada, provocando arrepios profundos que desceram por sua espinha. Não houve palavras, pois qualquer explicação lógica
seria uma distração da verdade visceral. O beijo que se seguiu foi uma colisão de vontades reprimidas por tempo demais, sob o verniz da etiqueta. Foi o desabafo de dias inteiros de contenção, de olhares desviados nos corredores e de palavras engolidas em reuniões formais. A boca de Julián era firme e exigente, explorando a dela com uma fome que Clara não sabia que também possuía em seu âmago. Ela se viu enlaçando o pescoço dele, puxando-o para mais perto, querendo fundir sua pele à dele sem reservas. Ele a ergueu com facilidade, sentando-a sobre a mesa de carvalho maciço, onde, horas antes, discutiam orçamentos técnicos e prazos de entrega. O impacto da madeira fria contra suas coxas e o calor das mãos dele sob o tecido fino de seu vestido de seda criaram um curto-circuito em todos os seus sentidos. As mãos de Julián eram precisas e exploratórias, movendo-se com a autoridade de quem conhece a estrutura interna de uma obra de arte valiosa. Ele deslizou a palma pela curva de seu quadril, subindo lentamente até encontrar a pele nua das costas, onde o decote do vestido terminava. Cada carícia era carregada de uma intenção clara e apimentada, uma descoberta mútua que transformava o escritório em um campo de experimentação puramente sensorial. Clara sentia-se desmoronar sob o toque dele, suas defesas caindo como as paredes velhas que eles estavam ali para restaurar com tanto cuidado. O desejo não era apenas físico. Era a necessidade urgente de ser vista sem as máscaras do cargo de prestígio que ocupava perante a sociedade. Naquela penumbra, o tempo perdeu sua linearidade comum. O som da orquestra no andar de baixo parecia vir de outro século ou de outra dimensão, uma lembrança distante de um mundo que exigia decoro e distância. Ali, entre frascos de verniz e amostras de pedras, existia apenas a urgência do agora. Julián a conduzia por um labirinto de sensações que ela nunca se permitira explorar em sua vida regrada. Cada beijo tornando-se mais profundo e cada toque mais ousado. A vulnerabilidade dela encontrava a força dele em um equilíbrio perfeito e perigoso. Uma dança de poder e entrega que fazia o ar da sala parecer rarefeito e elétrico. A exploração continuou sob a luz suave que entrava pela janela, destacando as sombras que seus corpos projetavam nas paredes carregadas de história. Julián sussurrava palavras desconexas contra sua pele, sons que vibravam dentro dela como notas graves de um instrumento antigo. Ele conhecia os pontos de pressão e as zonas de sensibilidade que a faziam arquear as costas e buscar seus lábios novamente em uma busca incessante. Era uma restauração de outro tipo que ocorria naquele momento. A reconstrução de seus próprios desejos, há muito enterrados sob camadas espessas de responsabilidade profissional e expectativas alheias. A entrega de Clara era total, uma resposta direta à provocação que Julián representava desde o primeiro dia. Eles se moviam em sincronia, como se o projeto daquela noite já estivesse desenhado em suas mentes muito antes de subirem as escadas. Quando a intensidade finalmente cedeu lugar a uma calma exausta e contemplativa, eles permaneceram abraçados no escuro, o silêncio agora confortável e cúmplice. O suor brilhava em suas peles sob a luz prateada da lua, e a desordem do escritório, plantas espalhadas pelo chão, cadeiras deslocadas de seus lugares originais, era o único testemunho da tempestade emocional que ocorrera ali dentro. Clara olhou para Julián e viu não apenas o arquiteto brilhante, mas o homem que fora capaz de ler sua alma através de paredes de gelo que ela mesma construíra para se proteger do mundo. Ela sabia que, ao descer aquelas escadas e retornar à festa pomposa, nada voltaria a ser o mesmo em sua rotina. O segredo daquela noite seria a fundação sólida de algo novo
indomável e absolutamente privado. A volta para o salão foi feita de forma estratégica e separadamente, como exigia o teatro social, que ainda precisavam encenar diante dos convidados. Clara recompôs o vestido com mãos trêmulas, ajeitou o cabelo diante do pequeno espelho e respirou fundo, sentindo o perfume amadeirado dele, ainda impregnado em seus poros, marcando-a de uma forma que ninguém poderia ver. Quando entrou novamente sob o brilho dos lustres de cristal, ela não era mais a mesma curadora austera e previsível de antes. Havia um brilho diferente e desafiador em seus olhos e uma confiança nova em seus passos que os presentes não conseguiam explicar, mas sentiam. Do outro lado do salão, Julian levantou sua taça de cristal em um brinde silencioso e carregado de significado, um gesto que apenas ela compreendeu em toda a sua profundidade. A festa continuava para os outros, entre risos e conversas vazias, mas para eles a celebração real e transformadora ocorrera no escuro. A noite terminou com a cidade mergulhada em uma chuva morna e purificadora de verão, lavando as ruas de pedra e refrescando o ar pesado. Clara caminhou até seu carro, sentindo cada músculo de seu corpo recordar o toque firme e a pele quente de Julian. O peso da tradição e a rigidez do trabalho pareciam agora significativamente menores diante da descoberta de sua própria capacidade de entrega e paixão. Ela percebeu que a vida, assim como os edifícios históricos que restaurava, precisava de rachaduras por onde a luz menos e o fogo pudessem finalmente entrar e renovar o que estava estagnado. O romance apimentado que nascera naquela sala de tijolos aparentes e plantas técnicas não era apenas um caso passageiro ou uma aventura de uma noite. Era o início de uma nova arquitetura para seu coração. Ao dirigir para casa, Clara sorriu ao ver o reflexo de seus próprios lábios ainda inchados pelo beijo de Julian. Ela sabia que o próximo dia de trabalho seria diferente, que o escritório de restauração guardaria um segredo que os uniria para além das plantas e dos orçamentos. A curadora e o arquiteto haviam construído algo que nenhum tempo ou desgaste seria capaz de derrubar com facilidade. Os dias que se seguiram foram marcados por uma cumplicidade silenciosa que transformava o ambiente de trabalho em um jogo constante de sedução oculta. Cada reunião técnica era agora sublinhada por lembranças do que ocorrera no mezanino. E cada decisão sobre a obra carregava o peso daquele novo vínculo. Julian e Clara aprenderam a ler um ao outro nos detalhes mais ínfimos, na forma como o outro segurava uma caneta ou no tom de voz usado para explicar um detalhe de engenharia. A restauração do prédio avançava, mas era a restauração de suas vidas que mais ocupava seus pensamentos e desejos mais profundos. A história deles, gravada nas paredes daquele casarão, tornou-se o segredo mais bem guardado da cidade velha, enquanto o mundo via apenas dois profissionais dedicados salvando o passado. Eles sabiam que estavam, na verdade, salvando um ao outro de uma existência morna e sem cor. O toque apimentado daquela noite de gala fora apenas o primeiro capítulo de uma obra que prometeria durar tanto quanto os alicerces de pedra que eles juraram proteger. Clara finalmente entendera que a perfeição não estava na ausência de falhas, mas na coragem de se deixar levar pelo que não pode ser planejado no papel. Ao final do projeto, quando o casarão foi reaberto ao público em toda a sua glória, Julian e Clara estavam lado a lado na entrada principal. O orgulho pelo trabalho concluído era visível, mas o olhar que trocaram diante das câmeras e dos jornalistas carregava uma eletricidade que nenhum flash poderia capturar. Eles haviam preservado a história do lugar, mas haviam criado uma nova história para si mesmos,
uma que não dependia de nomes, de cidades ou de aprovação externa para ser real. A curadora rigorosa e o arquiteto ousado haviam encontrado, entre as sombras da restauração, a luz que faltava em seus próprios projetos de vida. O sol se pondo no horizonte marcava o fim de uma etapa e o início de outra, muito mais vasta e imprevisível. Julián estendeu a mão para Clara, não como um colega, mas como um parceiro de uma jornada que estava apenas começando. Ela aceitou o toque, sentindo a mesma descarga de energia daquela primeira noite no escritório escuro. Eles caminharam juntos para longe das luzes da festa, deixando para trás o prédio restaurado para mergulharem na construção de um futuro, onde o desejo e o respeito caminhavam de mãos dadas. A vida, afinal, era a obra mais complexa e apaixonante que eles teriam o prazer de executar.